Boa noite! Estamos ao vivo. Estou vendo aqui no computador, confirmando. Sejam todos bem-vindos. Estamos ao vivo. Eu vou convidar o nosso ilustre professor à conversa. Boa noite, professor. Seja Convite. bem-vindo Obrigado. ao Instagram da Fritz para nossa conversa, nossa live hoje. Já quero fazer uma correção, que eu mencionei o nome do professor, o sobrenome, na verdade, né? É Maurice Martin. É francês o sobrenome, Isso, professor? tataravós lá. Ai, que legal! Ah, Sejam todos bem-vindos. Fiquem à vontade em enviando perguntas para a gente aqui durante a live, para nossa conversa, tá? Podem mandar tanto nos comentários aqui, como na interrogação, para a gente ter esse bate-papo com o professor aqui, bem descontraído, para a gente conversar sobre música, sobre o piano, sobre a trajetória do professor. Desde suas considerações iniciais, professor. bom, antes de mais nada, Luana, é um prazer enorme ver você. Faz muito tempo que eu não te vejo, né? Eu lembro de você com muito carinho aqui na Unicamp, eu acho que há uns 10, 11 anos atrás, né? E eu fico extremamente lisonjeado com o convite, né? É um prazer enorme estar aqui. Como você disse, né? Isso aqui é uma conversa bem informal. Eu espero que as pessoas, todo mundo participe, né? Para ficar uma coisa gostosa, viu? Mas é um prazer enorme. Eu agradeço muito o convite a você, a Fritz Dober, né? Eu tenho um relacionamento com a Fritz Dober há muitos anos já, né? 90% dos pianos da Unicamp são Kawais, foram comprados aí na Fritz Dober, né? Então, especialmente a Augustélia Botura, tem sido uma pessoa super querida aqui conosco na Unicamp e comigo pessoalmente também. Eu tenho um apreço muito grande por ele, né? Obrigada, professor. Que legal essa parceria, né, dessa marca de pianos da Fritz com a universidade, né, podendo proporcionar os pianos, né, para todos os Sim, sim. estudantes aí durante o período da graduação, do mestrado, do doutorado, após, enfim. Eu gostaria de pedir que o senhor comentasse, né, como foi o seu início na música, o que te levou para o piano, se foi por influência dos seus pais, como que foi, como que iniciou a sua vida musical? Bom, não foi por espontânea vontade. Não, não. Nós somos 5 filhos, eu sou o mais velho de 5, né? E meus pais também não são ligados à música, né? Mas a minha avó morava conosco, ela viúva muito cedo, então nós crescemos com a minha avó em casa. E ela sempre, ela foi sempre um pouco frustrada de não ter dado uma educação musical aos filhos dela. Então ela resolveu que ia dar para os netos, né? Então ela pagou para aula de piano e ela que nos tomava conta, às vezes de uma maneira muito rígida, né? Então nós conseguimos uma professora de piano bem do lado, pertinho lá de casa, isso em Brasília, né? Eu nasci na Bahia, mas eu fui para Brasília muito jovem, com, se não me engano, 5 anos, né? Então, começou assim, com uma pessoa da vizinhança, aí ela percebeu que eu e meus irmãos tinham um pouquinho de jeito, né? Aí recomendou a pessoa. Aí, na época, aí eu fui para a Universidade de Brasília, é um negócio muito interessante. Isso nos anos 60, né? A Universidade de Brasília, além do curso de música que eles tinham lá, eles tinham um curso para crianças dentro da universidade, né? E com professores fantásticos, né? Então eu fui ter aula lá. Mas aí, infelizmente, nos anos 60, com a invasão da universidade pelos militares, aquela coisa toda, eles fecharam a universidade por um bom tempo. Aí eu fui para a Escola de Música de Brasília, que não sei se você conhece. É uma escola que é do governo e foi fundada pelo maestro Livino de Alcântara, uma figura super importante na vida musical de Brasília, né? Ele criou essa escola e ele criou a Orquestra Sinfônica da cidade, a primeira orquestra foi ele que criou. A escola de música era um trabalho maravilhoso. E nessa escola, né, ninguém podia estudar só piano, porque ele estava preparando os jovens para serem músicos de orquestra, para que as orquestras crescessem em Brasília, né? Então, quem quisesse estudar piano tinha que estudar outro instrumento. Então, eu estudei violino por um tempo,
contrabaixo um pouquinho também, mas aí depois versão, né? Mas aí depois de um certo tempo ele percebeu que eu tinha enfim, uma certa facilidade para o piano, ele me permitiu ficar só com o piano, né? Olha, que Foi, foi, interessante. foi bem bacana, né? Mas aí também ele me colocou, eu era novo, eu devia ter 11 anos, 12 anos nessa época. Eu comecei um pouquinho tarde, comecei com 8 anos, eu acho, né? Mas com 12 anos eu já tinha uma certa proficiência, ele me botava para, com essa idade, acompanhar um monte de outros alunos, para fazer música de câmera. Então, para mim, isso ajudou muito, né? Às vezes eu acompanhava o coro da orquestra, ou quando eles ensaiam alguma peça para piano e orquestra, né? Um concerto, e o solista não podia vir, ele falava, Maurício, vai lá, lê o que você puder, preencha o espaço, não pode ficar vazio na orquestra. Então, eu era novinho, 15 anos, 16, 14 anos. Então, isso para mim foi muito importante, né? Foi desenvolvendo a minha leitura e a vivência musical, né? Que é uma coisa que é super importante, você poder participar de, sei lá, de um coro, de uma música de câmara, acompanhando alguém. Então, isso aí foi uma época muito, na minha vida, muito fértil e muito importante, né? Isso foi até os 17, quase 18. Aí eu fui para os Estados Unidos, né? Que era o sonho de todo mundo, né? Querer ir para fora. Então eu fui, né, com a cara e coragem, fiquei lá e fiquei até vir para a Unicamp dar aula. Aí eu eu terminei o colegial lá, na verdade, né? Aí eu Olha só. fiz um ano e meio do colegial nos Estados Unidos. Se eu tivesse ficado aqui, provavelmente eu não teria me formado nunca, porque eu saía da escola e ia correndo para a escola de música, passava o dia inteiro na escola de música. Não é um exemplo a ser seguido, mas enfim. Né? Então, Que interessante! Então, o senhor fez o colegial lá. Aqui no Brasil, você estudou então na Escola de Música de Brasília, mas não como uma graduação, né? Também não não, era chamado de conservatório. se fosse o Conservatório de Tatuí ou a Escola de Música Ernest Mallet de Piracicaba, uma coisa assim. Né? Não era, acho que era até curso técnico, não sei, mas não era graduação, não. É sempre uma escola de música, né? E daí as pessoas aí eu posso estudar fora ou para uma faculdade, né? E como eu falei assim, naquela ansiedade de jovem de querer sair, né? Eu tinha um excelente professor de piano em Brasília. É que, infelizmente, ele não é tão conhecido quanto merece. É o Joel Belo Soares. Excelente, ele está vivo ainda, está com 80 e poucos anos. De todos os meus professores, é o único que está vivo ainda, né? Que Deus permaneça, que ele fique vivo um bom tempo ainda, mas é um excelente pianista e fez uma carreira na Europa maior até do que no Brasil, né? Mas eu tive o privilégio, a partir dos 15 anos, quando eles perceberam que eu estava me desenvolvendo bem, eles me encaminharam para estudar com ele, lá na Escola de Música de Brasília, né? Eu fui aluno dele. Uhum. E foi a música que te levou para os Estados Unidos? Foi. Como que foi isso? Na verdade, assim, a minha vontade era ir para a Rússia, né? Naquela época, a Rússia era um lugar para ir, né? E só que era um país comunista e quando quem ia para a Rússia tivesse o passaporte carimbado da Bielorrússia, ficava mal visto depois aqui, né? Aí meu pai falou, Hum, aí meu pai falou, você não vai de jeito, você vai para lá, não sei o quê. Aí meu pai tinha uma irmã e um irmão, eles faleceram já, que moravam nos Estados Unidos há muitos anos. Eu mal os conhecia, né? Aí eu escrevi para minha tia, falando, eu quero ir para isso aqui. Aí ela conseguiu fazer toda a papelada para que eu fosse para o colegial lá estudar piano. Ela arranjou uma professora muito boa na região, Indiana, mas pertinho de Chicago, né? Aí eu fui, fiz o colegial, estudei com essa senhora, que foi maravilhosa para mim. Aí quando eu terminei o colegial, eu não queria voltar para cá, eu queria ir para a faculdade. E no colegial, como eu não falava inglês ainda, né? Eu mal falava qualquer bobagem. Aí, é, uma das atividades que eu fiz era acompanhar o coro do colegial, né? E o professor do coro, quando eu comentei com ele que eu queria achar uma faculdade, eu não tinha dinheiro, né? É muito caro, minha família não tinha como pagar. Ele falou, olha, está tendo um concurso para bolsas na Universidade Estadual de Indiana. Ele tinha estudado lá. Ele falou, vamos fazer uma gravação, eu mando para lá e vamos ver o que acontece. Aí eu fiz a gravação, ele encaminhou e eles responderam que tinham gostado muito, mas eu teria que ir lá fazer a prova pessoalmente, né? Aí eu fui com a minha tia, né? Mal falando inglês ainda, mas fui e, sei lá, tinha vários candidatos e eu ganhei a bolsa, né?
Aí os 5 professores chamaram a mim e a minha tia para almoçar e falaram que a bolsa era minha. Só que a bolsa não era suficiente, não era uma bolsa completa. Aí a gente agradeceu, dizendo, mas que infelizmente não poderia ir porque eu precisava de tudo. Né? Falou, bom, infelizmente a bolsa é só isso aqui. Aí voltamos para casa. Aí 10 dias depois, eles ligaram lá dizendo que tinham conseguido uma bolsa completa para mim. Né? O que é muito raro Oh. na graduação. Né? Isso é mais comum para mestrado, doutorado. Então, eu tive muita sorte. Né? Eu tinha tudo pago na graduação. Aí eu pude permanecer lá, aí fui ficando. Né? O mestrado o senhor fez nessa mesma universidade? Não, não. Tem 2 universidades no estado de Indiana. A Indiana State University e a Indiana University. A Indiana University é a mais famosa. Eu fui para lá no mestrado. A graduação eu fiz na Indiana State, que é pertinho uma da outra, fica 40 minutos uma da outra. Aí eu fiz o mestrado Ah, tá. Mas são duas instituições diferentes. diferente, já. As 2 são estaduais, mas a famosa mesmo é a Indiana, né? Que é onde o Arnaldo Cohen dá aula hoje, né? É. Aí, Então, as suas primeiras dificuldades durante a graduação, uma delas foi com o idioma. mais ou menos, porque eu já estava um pouquinho melhor, né? Mas, para ser bem honesto com você, a maior dificuldade que eu tive foi de gerenciar o meu próprio tempo, né? Porque você está acostumado sempre, né? Você está tudo estruturado quando você é mais jovem, né? Quando chega na faculdade nos Estados Unidos, primeiro que você passa muito menos. Aqui, os alunos da graduação do Brasil, em média, eles gastam mais ou menos 20, 25 horas por dia numa sala de aula. Né? Você talvez lembre, né? Nos Estados Unidos, você gasta 12, 13 horas por semana, talvez. Né? Só que o grau de exigência que você tem que ter do seu próprio tempo para se preparar para as demandas dessas disciplinas é muito grande. Fora que você tem que estar estudando 4, 5 horas de pelo por dia. Né? Então, eu tive um pouco de dificuldade para gerenciar essa coisa toda. Né? Mas aí você vai aprendendo, né? E você tem que ir achando o ritmo da dança, né? E essa maneira que o senhor encontrou para gerenciar o seu tempo, acredito que vem com o senhor até os dias de hoje. Ah, sim, sim. Aham. Bom, hoje, obviamente, eu sou muito mais velho, né? Eu sou muito mais disciplinado, né? Mas eu cometi muitos erros na graduação, né? E eu aprendi muito com os erros. Então, porque às vezes a gente, né, só aprende com os erros, né? Eu os cometi bastante na graduação, aí eu fui aprendendo, né? Entendi. Eu me lembro, eu acredito que a primeira aula que eu fiz com o senhor durante a graduação aí na Unicamp foi um divisor de águas para mim, assim. E o senhor falando de erros, eu lembro do erro que eu cometia e foi através das nossas aulas, assim, que eu consegui ver e solucionar esses erros, né? Então é importante a gente perceber que durante esse percurso, né, de estudos em música, nem tudo é acerto, né? A Não, gente tem esses momentos de dificuldade e são eles que vão fazendo a gente crescer, né? exatamente, né? O importante é você ter a capacidade de ver além do erro, né? E tirar proveito do erro, seja ele qual for. Né? Um erro pianístico, um erro de comportamento, um erro de estratégia. Né? É como a experiência vem só dos erros, não de acertos, na verdade. Né? É daí que vem a experiência, eu acho. Né? Sim, concordo. Nem Faz sempre parte. é mais gostoso, né? Mas, não. Não, É. não, às vezes, né, a gente não gosta nem muito de lembrar, mas faz parte da nossa história e da nossa trajetória. Mas, viu, mano, falando dessa coisa de dificuldade, e isso é o que eu acho que os nossos alunos brasileiros que vão fazer mestrado, especialmente fora, ou doutorado, eu acho que essa é a maior dificuldade que eles olham e falam, nossa, mas eu vou ficar só 3, 4 disciplinas por semestre, por semana, não. Mas aí que eles começam a ver que a carga de trabalho é muito grande, né? Para aquela... eles têm uma equação que, assim, para cada hora em sala de aula, você vai gastar pelo menos 3 horas por dia de estudo, entendeu? Né? E não estou falando de piano, estou falando de disciplinas, de harmonia, de história, não sei o que lá. Né? Então, eu acho que o aluno é obrigado a ser mais independente lá do que aqui. Né?
por que que o senhor acha que tem essa diferença? Assim, é cultural isso da gente oferecer para os alunos mais tempo dentro da sala de aula? É pela nossa falta de disciplina? O que que o senhor acredita ser essa diferença que existe entre a graduação lá e a graduação aqui? Olha, isso é assim, é uma coisa muito pessoal. Hoje em dia, Sim, mas quando eu cheguei aqui, eu fiquei assustado o quanto os alunos ficavam em sala de aula, né? E na época, eu estou há 37 anos na Unicamp, então, quase 38, né? Muito tempo, né? Então, quando eu entrei na Unicamp, as nossas dependências, as nossas instalações eram muito precárias, né? Elas ainda estão longe de ser ideais, mas nós não tínhamos uma biblioteca, não tinha lugar para você ouvir música. Então, eu achava que, como não tinha onde os alunos irem buscar informação, livros caríssimos, então tudo tinha que ser dado em sala de aula. Entende? Né? Em parte, eu ainda acho que é um pouco cultural também. Né? Hoje eu percebo, pelos meus colegas, que eles exigem mais dos alunos em termos de estudo sozinho, eles pedem mais trabalhos escritos do que antigamente. Né? Então, eu acho que está mudando, mas em parte um pouco cultural também. Eu vejo isso com alunos de piano. Né? Você tem que, eu não vou dizer mimar, né? Mas às vezes a gente é um pouco mais generoso, um pouco mais bonzinho do que seria fora, entendeu? Eu acho que são as duas coisas, entendo. né? Um pouco cultural e essa questão de que, se bem que agora está muito melhor, nós temos uma biblioteca razoável, todo mundo tem acesso à internet hoje em dia, então você tem onde buscar informação. Né? Entendi. Isso que o senhor comentou, acredito que não é só com alunos dentro da universidade que acontece, desse mimar, desse dar uma atenção redobrada, né, de ter um cuidado maior. A gente parece que está cada vez, não sei se cada vez mais, mas tem esse lado, né? Sim, você sabe, eu não sei, mas eu estou falando assim pela minha experiência. Nos últimos houve uma mudança muito grande, né? No número de pessoas que se interessam no curso de instrumento, de piano, vou falar de piano, né? No curso de piano diminuiu muito e um pouco, assim, o nível também dos alunos caiu bastante, né? Significativamente, né? Mas se você olhar, a gente também não está tendo muitas escolas de música aqui, né, para os alunos. Então, às vezes não chegam muito preparados. Então, no meu caso, né, eu me sinto, às vezes me vejo assim numa situação. Ou eu vou dar um monte de repertório, porque ele faz de qualquer jeito, mas vai adquirindo repertório, ou eu vou estruturar a pessoa de uma maneira técnica, que ela possa realizar menos coisa, porém de uma maneira melhor. Né? Então, eu sempre vou optar pela segunda. Porque a pessoa pode sempre aprender mais música, mas o processo de você adquirir técnica, porque se tem técnica, você não consegue se expressar como músico. Não adianta, entendeu? E o processo de você chegar a um certo patamar de qualidade é extremamente importante na formação do indivíduo. Né? Porque se você dá um monte de coisa e ele fala, toca mais ou menos, mas outra coisa, coisas novas, tem um valor isso aí, mas eu acho que ele pode fazer isso por conta, lendo partituras. Eu quando tinha, sei lá, 15 anos, 14 anos, eu ficava lendo um monte de coisa em casa por minha conta. Por interesse, por querer conhecer uma valsa de Chopin, sei lá, qualquer coisa, né? Mas eu acho que o processo de você aperfeiçoar uma obra a um nível razoável de qualidade, esse processo é extremamente importante, eu acho. Né? Ensina disciplina, ensina autoestima, estabelece metas, entendeu? E a pessoa começa, quando você faz uma coisa bem feita, é muito melhor que você fazer 5, mais ou menos. Eu acho que a autoestima é muito maior. E não somente isso, viu, Luanda? A maioria dos meus alunos, né, não todos, mas a maioria vai trabalhar com crianças depois, enfim, pessoas que estão iniciando, né? Então, se você dá uma base forte para elas vão poder passar isso para os seus alunos, né? Então, E aí a gente vai construindo, né?
é como se fosse fechando essas lacunas. Queria mesmo conversar com o senhor, porque eu vejo que fora do Brasil tem muito mais instituições, né, os conservatórios. E em muitos países, inclusive, esses conservatórios têm programas comuns, coisa que não acontece aqui, né? Então, você tem o conservatório em diferentes posições do país e o repertório a ser trabalhado tem uma base, né? Eles seguem um padrão. E aqui a gente não tem isso. Então, até como professora, sinto dificuldade nessa questão de escolha de repertório, muitas vezes, para o aluno, para dar exatamente essa base necessária para ele poder se desenvolver e, quem sabe, seguir, né? E seguir até a carreira. Acho muito importante essas colocações que o senhor está fazendo de dar essa base, né, para os seus alunos de piano, para que eles possam também dar essa base e a gente ir multiplicando essas ferramentas. Para que os alunos deles, né, possam ter uma formação melhor do que eles tiveram antes de ingressar, né, na faculdade. Não estou dizendo que são todos assim, né? Mas a gente vê que acontece bastante isso, né? E assim, para ser honesto com você, eu me sinto extremamente privilegiado, assim, nesses anos todos eu tive alunos fantásticos, né? Você é uma delas, outros, né? Então, mas a gente percebe, né, que houve uma mudança muito grande de 10 anos para cá, eu acho, sabe? E não estou falando só da Unicamp, né? Todos os meus colegas das universidades e outros, mesmo em São Paulo, né, onde você tem muito mais oportunidades para os jovens terem uma formação melhor antes de entrar na faculdade, né? O USP, o Unesp, eles também percebem que houve uma mudançazinha, né? O senhor acredita que a internet influencia um pouco nessa. Porque eu, conversando com uma professora, ela mencionou que durante as provas de graduação, ela tinha muito aluno que, na verdade, tinha aprendido a tocar piano com vídeos na internet. O senhor já teve esses casos também? Olha, bom, eu vou falar duas coisas para você. Dos últimos 10, 12 dias, eu tenho gasto muito tempo lendo sobre geração Z, que é a geração que cresceu com a internet. Porque, para eu entender melhor os alunos com quem eu estou trabalhando, para entender como é que eles pensam, porque para mim não foi tão fácil. Assim, não que eu tenha que me adaptar, eu tenho que fazer o meu trabalho, mas como a nossa relação é muito pessoal, de um para um, eu vou me esforçar para que eu possa ajudá-los melhor. Mas eu vou citar um caso para você. Eu dou aula no Festival da Sérvia, né? E isso antes da pandemia, o último festival antes da pandemia, nós recebemos uma gravação e um menino de 16 anos, eu não me lembro, mandou um vídeo tocando o último movimento da patética, da sonata do ar, e um estudo de Liszt. Eu falei, nossa, assim, um pouquinho bagunçado, não sei o que, mas né, tocando um monte de coisa, dedo, não sei o que lá. Aí, obviamente, o menino foi aceito. Aí veio para aula, né? Aí botou a partitura. Ah, não, não. Aí nós íamos fazer um trabalho. Naquele ano, todo mundo ia fazer um duo com a quatro mãos com nós professores. E esse menino, a gente deu para ele uma peça de Schubert bem tranquila, porque tinha pouco tempo, né? O menino veio para ensaiar, ele não conseguia ler música. Aí eu falei, pera um pouquinho. Aí nós fomos trabalhar na nossa classe, aí eu pega daqui, ó, vamos retomar a obra daqui, ó, mostrando o compasso. Ele não conseguia pegar, né? Ele literalmente não sabia ler música. Literalmente não sabia ler música. Aí eu vi que eu falei, esqueci o nome dele. Falei, como é que você aprendeu isso aqui? Aí ele me mostrou o aplicativo do YouTube, do YouTube de luzes. Ele fica olhando, vai repetindo aquilo várias vezes até que saía, não sei como. Mas não consegue ler música. Olha que interessante. Isso que o senhor está colocando me fez lembrar, acho que de um TED, alguma coisa assim. Desculpa, pessoal, não vou lembrar um nome agora, mas de um estudioso que estava desenvolvendo uma nova técnica de leitura de partitura, baseada um pouco nesse teclado, nessas luzes e coisas no computador, fugindo um pouco da leitura tradicional de partitura, né? Então, acho interessante e curioso comentar isso. Assim, como eu sou velho, né, e nem quero ser aquele velho ranzinza e quadrado, né? Só que, se você...
eu estou partindo do princípio que a pessoa, se você quer ser um músico profissional, erudito, né, pianista erudito, como é que você vai fazer uma música de câmara, você vai ser um pianista colaborador, se você não consegue ler a partitura? Se você tem um ensaio, você precisa parar aqui, pegar dali, entende? Então, Falta uma ferramenta, né? Falta a ferramenta de comunicação, de linguagem, né? não somente isso também, isso, Luanda, mas o fato de que, mesmo eu tendo tocado uma obra aqui 1000 vezes já, em recital ou estudado vários anos, toda vez que eu pego a partitura e vou olhando, você descobre coisas novas. Né? Então, Sim. é uma questão de aprofundamento até da sua própria interpretação do texto musical à tua frente. Né? Então, assim, eu não sei, eu fico um pouco skeptical, não sei a palavra agora, poder, desculpa. Assim, um pouquinho é, 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 em dúvida sobre esse processo, entendeu? Sim, entendo. O senhor vê a partitura assim como. Já teve alguma música que o senhor leu, tocou durante um período, interpretando ela de um jeito, tendo entendimento, e passado um tempo você pegou a mesma peça, foi lê-la, interpretá-la, e isso mudou? Acontece isso? Sempre, 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 sempre. É. Né? Primeiro porque a gente muda, né? As experiências da vida nos fazem ser diferentes, né? Ah, em muitos casos, graças a Deus, assim, eu sinto que, pelo menos por enquanto, né, com o passar do tempo, eu vou adquirindo cada vez um pouco mais controle sobre o que eu faço. Então, esse aumento de controle, essas experiências da vida vão me dando ferramentas novas, né? Então, isso tudo, né, traz para o texto musical, né? É como seria comparar como um livro a partitura, que eu leio durante um período, faço uma interpretação e depois eu vou ler aquele livro de novo e eu posso fazer uma nova interpretação dele. Sim, exatamente, né? Porque a partitura é a coisa mais, é o elo mais direto entre nós e o compositor, a menos que o compositor esteja vivo. Então ele mesmo pode ser um elo. Mas caso contrário, a partitura é o elo mais direto, né? Não que a partitura tenha tudo, né? Obviamente que não. Mas é o mais próximo que a gente pode chegar do que o compositor queria, né? Sim. Né? Sim, é importante, é interessante a gente comentar sobre isso, porque tem muita gente que às vezes fala, como nesse caso, né? Eu toco, mas toco de ouvido, eu toco, mas eu não leio nada. E tem gente que às vezes tem uma certa ainda resistência, né, em querer se aprofundar nesse assunto. E muitas vezes fala, eu gostaria de estudar música, fazer graduação. Aí a gente se coloca, né? Mas estudar, quer ser profissional e não quer se envolver com a partitura. Não tem como, né? É assim, eu acho que ninguém é obrigado a querer aprender. Se a pessoa tem facilidade de ouvir e toca e por prazer, tudo bem, não tem problema, né? Uma coisa é você fazer isso por prazer, a outra coisa é você querer fazer isso de uma forma já profissionalizante e se tornar profissional. Não tem como, não tem como, né? Você se tornar profissional, seja pianista, violinista, qualquer. Não existe isso hoje. Não existe. Não hoje. Nunca existiu alguém que seja um pianista erudito profissional de ouvido, né? O ouvido ele é uma ferramenta tremenda para ajudar em vários sentidos, de memorização, né? Para memorização, enfim. Mas é apenas uma ferramenta, né? Não pode ser a única. Não a única, né? Não. Voltando um pouquinho, eu queria que o senhor comentasse sobre o seu mestrado, o seu doutorado fora, o que o senhor sentiu de diferenças, que paralelos a gente poderia fazer com o mestrado e o doutorado aqui no Brasil. Bom, esse é um assunto assim, que para mim é muito próximo e me deixa um pouquinho. Os meus colegas já sabem que às vezes eu fico um pouco alterado, mas eu vou me conter. Né? Assim, assim, como é que é nos Estados Unidos o mestrado e o doutorado? Basicamente, o mestrado, tanto o mestrado quanto o doutorado, como é que você entra no mestrado? Né? Simplesmente são duas coisas. Você vai, faz uma prova do seu piano,
toca. Se você estiver tocando num nível bom, você é aceito. Pronto. E tem que ter as notas da graduação razoáveis. Só isso, do mestrado. E dependendo do mestrado, às vezes você precisa escrever um trabalho pequeno de conclusão, mas tem que fazer 2 recitais do mestrado e termina. O doutorado, a mesma coisa, não existe projeto de pesquisa para entrar no doutorado em instrumento nos Estados Unidos. Não existe isso. Né? Qual é o processo? É o mesmo processo. Você tem que apresentar um programa de aproximadamente 50 minutos, de 3 ou 4 períodos contrastantes. Aí você... É isso, as suas notas. Aí tem 2 anos de disciplina e as aulas de piano o tempo todo. E dependendo da universidade, pode ser de 4 a 8 recitais. Né? No meu caso, eu fiz o mestrado em Indiana. Foram 2 recitais, não tinha tese, né? Indiana. E o doutorado eu fiz em Boston. Aí foram 2 recitais solos, 2 de câmara e um recital palestra. Então foram 5. Né? E aí você faz 2 anos de disciplinas de história da música, de teoria. E muitas vezes eu sugeria aqui que a gente tinha que ter isso nos cursos aqui. Alguns colegas meus achavam que, mas a pessoa já tem isso na graduação, para que fazer isso na pós? Porque você, na graduação, serve para dar um panorama geral sobre história, sobre teoria, e ferramentas de análise. Aí você vai aprofundando isso na pós-graduação. Né? Então, só depois de 2 anos, isso agora do doutorado, só depois de 2 anos de disciplinas, aí você faz o exame de qualificação, não tem nada a ver com o exame de qualificação daqui. O exame de qualificação é uma banca de 5 professores ou mais, depende da universidade, onde eles vão fazer perguntas gerais sobre a sua área, no caso, sobre o repertório de piano. Não tem nada a ver com tese. Depois que você passa tudo isso, aí você é permitido apresentar um título de tese. Aí existe uma central nos Estados Unidos que eles vão verificar se aquela pesquisa não foi feita. Aí vem para... Não, tudo bem, pode ir. Aí você é autorizado a começar a desenvolver a tese ou a dissertação. Aí pronto, é isso. Né? Porque o foco, infelizmente, tá? Na minha opinião, se bem que está mudando um pouquinho, o foco na pós-graduação do Brasil, de um modo geral, é muito mais importante você escrever ou falar sobre piano do que tocar piano. Entende? O foco está na pesquisa. Quando, na verdade, eu não sou pesquisador, eu sou pianista, eu sou professor, meu doutorado é em piano. Uma vez, só para te contar uma história rapidinha, a minha tese de doutorado foi sobre a Sonata Breve do Lourenço Fernandes. Aí, em 97, 96, não me lembro agora, estavam celebrando lá o centenário, não sei o que, do Lourenço Fernandes. Aí me ligaram de uma universidade e falaram assim, professor, a gente está fazendo um festival em homenagem. E como sou doutorado aí do Lourenço Fernandes, não sei o que, gostaria que você viesse. Aí eu falei, olha, só uma coisa, meu doutorado não é em Lourenço Fernandes. Meu doutorado é em piano. Mas a sua tese, a tese é sobre uma obra do Lourenço Fernandes. Só isso, mais nada. Entende? Então, eu estou percebendo que a gente está... É como se... Desculpa te cortar, mas é como se os Estados Unidos fosse algo muito mais prático, né? Muito mais ligado ao instrumento, tendo essa bagagem toda teórica no sentido de fundamentação. Porque para tocar peças de diferentes estilos pianísticos, a gente vai se basear na história, a gente vai fazer análise harmônica, porque dependendo do período histórico, a resolução da dominante para a tônica a gente faz de um jeito ou de outro. Então, tem todo esse embasamento, mas isso vai se refletir muito mais no tocar. Aqui a gente escreve muito mais. Exatamente. Então, assim, é como eu falo, né? O fato de eu ter feito Enfim, eu me beneficio da pesquisa dos pesquisadores. Entende? Né? Entendo. Porque, pelo menos como eu vejo assim, né? Para mim, o pianista é aquele que tem uma produção regular de pianista, tocando. O pesquisador é aquele que se dedica a essa atividade full time, integral. Ele tem uma produção regular de pesquisa.
Não dá para fazer as duas coisas, gente. Não tem como. Não. Não dá. Não. Entende? Então, assim, eu sei que aí está tendo movimento para melhorar e realmente aqui, mesmo na Unicamp, a mentalidade está mudando um pouquinho, mas ainda, né, tem muito chão ainda para ir. Né? Mas a maior diferença, você falou muito bem, nos Estados Unidos, a ênfase é no instrumento, mas a demanda acadêmica é enorme, é muito grande. Então você tem que se... Eu saía da minha casa às 6 horas da manhã, eu era casado, com filhos e tudo. Saía da casa às 6 da manhã, eu vinha jantar às 6h30, 7 horas da noite, voltar para a faculdade e voltar para casa meia-noite. 7 dias por semana. Quando nós chegamos em Boston, né, eu cheguei, já tinha começado o semestre, demorou 8 meses para que eu pudesse conhecer o centro da cidade. Porque eu não tinha tempo. Entende? Porque não era só... o meu professor de piano não está interessado se eu tenho que escrever um paper de história, se eu tenho que analisar uma teoria. Não, ele não quer saber. Eu tenho que produzir para aula de piano. E os outros professores também não querem saber. Né? Mas essa é a vida. Você é imerso 150% para aquilo. Né? E, infelizmente, aqui a gente percebe, né, os alunos, a maioria tem que trabalhar, ficar viajando para lá e para cá, entende? Né? Então é muito... Não consegue se dedicar e se É. concentrar em uma coisa só. Agora, uma coisa é verdade, viu, Luanda? Todos os alunos nossos que saíram daqui e foram para fora se deram muito bem. Então, aqui na Unicamp, assim, a gente tem tido alunos muito bons, que todos saíram. Hoje, nós temos um aluno, não sei se você conheceu, o Henrique Eisman, que é professor da Juilliard. Ele é professor da Juilliard hoje. Tem Fábio Agostino Matheus, que é professor da Universidade de Austin. Enfim, tem vários, entende? Então, assim, a gente tem esses probleminhas aqui, mas os alunos, nós somos muito privilegiados, de modo geral, com a grande parte dos alunos que a gente tem aqui na Unicamp. Né? Sim, sim. É porque eu sinto que há uma certa liberdade aqui também, assim. E aí, os alunos que são super interessados e dedicados com essa liberdade, eles acabam criando esses momentos de foco e direcionamento e correndo atrás e trabalhando e estudando em cima daquele foco, eles conseguem almejar e Mas aí posições como essa. são iniciativas pessoais, né? Entende? É como você falou, exatamente. É. Deixa eu dar uma olhada Hum. aqui. Foi quando o senhor terminou o doutorado que o senhor voltou para o Brasil, o senhor permaneceu lá. Como que foi essa vinda para o Brasil e a Unicamp? Aonde entrou a Unicamp Tá, nessa história toda? tá. Eu me casei muito cedo, né? Eu me casei com 21 anos de idade, minha esposa tinha 20. A gente se conheceu no colegial dos Estados Unidos, americano, né? Então, a gente fez a graduação, casado, fiz o mestrado. Em 84, a gente lembrar, não existiam pessoas com titulação em música aqui no Brasil, mestrado e doutorado. Né? Então, tinha uma comissão da Unicamp, eles estavam viajando algumas universidades conhecidas, famosas dos Estados Unidos, para ver se poderia estabelecer algum tipo de elo para que alguns dos nossos professores pudessem se titular lá. Né? Na época era Almeida Prado, Fernando Lopes, Lisa Tanque, e esse pessoal. E não deu muito certo, porque para o americano era muito estranho. Como é que eu vou dar um título para uma pessoa que... Né? Enfim. Aí, quando eles estiveram em Indiana, alguém falou assim, mas olha, tem um jovem aqui que está terminando, um pianista brasileiro, terminando o mestrado. Aí pegaram o meu contato, aí conheci as pessoas, né? E por sorte eu estava fazendo uns recitais, tipo, uma semana depois. Aí essas pessoas me entrevistaram, me ouviram, pediram meu currículo e me chamaram para vir para o Unicamp. Foi assim. Aí eu estava com 28, 29 anos, né? Aí meu esposo e eu vi primeiro, porque foi a toque de caixa o negócio. Né? Eu terminei, me formei, aí vim correndo para cá. Mas quando eu cheguei aqui, para mim foi um choque muito grande. Eu estava lá há muitos anos e a Universidade de Indiana tem uma estrutura, assim, fenomenal, a estrutura física. Quando eu cheguei aqui, você não vai lembrar, mas o departamento de música era do lado da reitoria,
onde hoje é uma biblioteca da Geociências. É um prédio desse tamanhozinho. Eu dava aula, pequenininho, dentro de um banheiro. Uou! Eles tiraram a pia, o vaso e tinha um piano ali dentro, cheio de azulejo. Eu dava aula ali. Eu dava aula, saía, porque alguém já tinha que usar a sala. Então, eu olhei e falei assim, eu não vou ficar aqui. Aí eu liguei para a minha esposa, eu não vou ficar. Ela falou, calma, não sei o quê, né? Porque naquela época, na verdade, era uma época que estava muito difícil surgir vagas para professores nas universidades americanas, né? Aí a gente pensou, bom, vamos para o Brasil, a gente trabalha lá 2, 3 anos, né? Você pega experiência e talvez consiga uma coisa nos Estados Unidos. Aí eu vi, eu falei, eu não vou ficar aqui, né? Porque realmente era muito precário. Não tinha piano, não tinha nada. Aí falou, não, não, calma, eu estou indo para aí. Aí veio. Aí ficamos aqui, foi ficando 2 anos, 2 anos e meio. Aí eu conheci, aí eu falei, eu tenho que voltar, falei, eu preciso fazer doutorado, não quero parar, né? Eu não sabia exatamente para onde ir fazer o doutorado, né? Eu estava olhando Texas, alguns lugares, e nesse meio tempo, tinha o pianista americano Anthony de Bonaventura. Eu o conheci de nome, ele era muito famoso, mas eu não sabia que ele dava aula em algum lugar, né? Aí ele veio tocar aqui com a Orquestra de Campinas e da Recitais de São Paulo, Campinas, e me pediram, como eu falava inglês, para ficar ciceroneando ele, né, de manhã até de noite, né? Ia para o ensaio, não sei o que lá. Aí, quando eu fui para o ensaio, ver se eu ia tocar, foi uma das experiências musicais mais marcantes da minha vida, Luanda. Foi assim, até hoje eu me emociono, assim, de lembrar. Falei, é assim que eu gostaria de tocar algum dia. Eu quero estar com esse homem, né? Aí eu falei com ele, aí eu conversei com ele, né? Aí eu me lembro, ele me deu uma aula, eu pedi uma aula para ele, né? Aí na Unicamp ele me ouviu, aí eu falei para ele que eu queria a possibilidade, sei lá, eu vi que ele dava aula em Boston, né? Aí ele me ouviu, trabalhou comigo e falou, eu vou te aceitar no doutorado. Aí eu saí da Unicamp e pedi licença, aí fomos para Boston, né? Fiz o doutorado e voltei. E estou aqui até hoje, né? Não me arrependo, viu? Eu não me arrependo, porque, assim, apesar de certas dificuldades, mas assim, eu acho que minha vida tem sido abençoada dentro da Unicamp em vários sentidos, né? Eu criei uma família maravilhosa aqui no Brasil. Meus filhos são americanos também, minha esposa. Mas minha esposa é mais brasileira do que eu. Ela é muito mais tolerante do que eu. Ainda bem que o senhor voltou para cá e ficou. Tive a É, oportunidade, tantos outros como eu, sortudos, a não, oportunidade de estar com você, de fazer as aulas, né? foi bom. Aí, indo um pouquinho para essa questão da graduação e das aulas com o senhor, que sugestões o senhor daria para aqueles que almejam entrar na graduação em música, para se sentir mais bem preparados, assim? O que o senhor daria de recomendações, assim? Você sabe, assim, o que eu tenho percebido, né, é que tem um número grande de alunos que entram na graduação, mas com 2 anos, 3 anos de piano só. É muito pouco tempo, né? Então, assim, obviamente que e muitas vezes esses jovens eles vêm para cá sem saber quem é o professor, nada sobre o professor. Eu acho que é importante eles se informarem sobre o curso onde eles vão prestar, quem são os professores. Hoje em dia, né, quase todos os professores têm vídeos tocando, vídeos dando aula, sei lá. Eles se informarem, porque muitos chegam aqui não sabem absolutamente nada de mim, ou do Alexandre, ou do Eduardo Monteiro, sei lá o quê, né? Então, eu acho que assim, é uma questão realmente de se informar porque muita coisa tem a ver, Luana, não é nem com os jovens, mas é com a formação que eles estão recebendo antes de chegar aqui, sabe? Então, na verdade, nem depende deles, né? Você entende o que eu quero Uhum. dizer? Né? Então, muitos, Sim. quando eu chego aqui, eles sofrem um pouquinho, porque é um choque, né? Porque muitos chegam aqui com uma visão um pouquinho ingênua e romântica da coisa. E não é, não tem nada de bonito, nada. Quer dizer, é bonito, mas é um processo doloroso, né? É de muito trabalho. E não é aquela coisa de, porque a arte é bonita. Não, a arte é suor, é repetição, é pensar, né? Então, é isso que eu sinto um pouquinho, sabe? Né? Uhum. Assim, se informar mais, né, talvez.
Até ter mesmo, um sabe? olhar mais abrangente, né, da música, do instrumento, das pessoas com quem ele vai estar em contato, né? Porque tem isso também, né? Às vezes de identificação com o professor, com o modo como ele trabalha, porque tem professor que não que gosta, mas usa uma determinada técnica no piano, tem um outro professor que vai usar uma outra técnica, ou está vinculado a uma escola, ou faz uma mescla de escolas, isso acaba influenciando Sim. também, né? E outra coisa também, Luanda, é olhar o mercado de trabalho, né? Porque, bom, você sabe, né? Não é fácil, né? Você pagar o aluguel, comprar comida, ou criar uma família, né? Com música. Tem como fazer. Mas quais são as opções e o que você precisa fazer, né, para chegar lá? Eu me lembro que com 18 anos, eu sabia eu sabia que eu não ia viver de concertos, né? Eu sabia disso já. Porque eu conversei, meu professor falou bem, não, você não vai ser concertista, né? Na hora foi assim, pá, um banho de água fria, né? Mas o que ele estava querendo dizer? Não, você não vai viver disso, né? Você pode até tocar concertos, mas ninguém... As pessoas que vivem de concerto hoje em dia não representam 1% do número de pianistas do mundo, né? Então, eu sabia, bom, como é que eu posso viver? Eu preciso, na minha cabeça, eu falei, a melhor maneira, né, de você ter um salário melhor, uma forma de trabalhar mais que me permita atuar como pianista, ter tempo para estudar, essa coisa toda, é estar na universidade. O que eu preciso fazer para chegar a isso? Ah, eu preciso fazer um mestrado, doutorado. Então eu vou fazer isso. Mas eu tinha metas desde os 17, 16 anos do que eu queria fazer com a minha vida profissional. Os jovens chegam aqui, eu falo, o que você quer ser? Ah, não, pai, não sei ainda. Né? Então, procurar se informar melhor. Né? Uhum. Porque eu sinto que essa falta de pensamento mais a longo prazo influencia todo o processo durante a graduação, né? Sim, Que cai nisso que a gente estava comentando dos casos de alunos da Unicamp que acabaram indo para fora, permanecendo lá, ou até vários outros casos formados na Unicamp que estão em universidades brasileiras também atuando, dando aula, e, enfim, em vários lugares, né? Não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil sim. também. Mas são pessoas que durante a graduação já tinham essas metas, né? E já foram, ou quando não tinham essas metas, rapidamente já entraram nos eixos, né? Bom, o que eu vou fazer depois disso aqui? Porque senão a graduação ela fica um processo complicado, né? Assim, você não sabe o que você quer fazer tudo, mas aí você não faz nada. Porque você precisa sonhar, né, para ter ações. Né? Então, se você não tem metas, as suas ações ficam dispersas, não são canalizadas. Né? Então, isso eu sinto um pouquinho, né, hoje dos alunos, né, de uns anos para cá. Né? Aí você fala, bom, então é porque o mercado está ruim, não sei o quê. Bom, se está ruim, então talvez escolha outra coisa. Então. Mas se escolheu fazer isso, você não tem tempo para esperar até os 25 para realmente estudar seriamente. O tempo, na verdade, já foi bem antes até de entrar na graduação. Mas se não ocorreu, então tem que ser agora na graduação. Né? E é por isso que eu falo, é que muitos têm uma visão um pouco romântica da coisa, né? Um pouco ingênua. Então, às vezes, a gente até machuca alunos ou magoa, né? Não por más intenções, mas porque a gente precisa alertar, abrir os olhos, abrir o horizonte dos alunos, né? Para o bem deles. Né? Sim, sim, para prepará-los, né? Para não ficar só durante aquele momento, né? E eles pensaram, porque quantos começam uma graduação, né? E acabam depois, às vezes até fazem um mestrado e depois acabam mudando de área, mudando de carreira, porque não se encontram profissionalmente naquele universo, né? É. Você sabe, eu tive alguns casos na graduação de alguns alunos que, na minha opinião, não estavam dando conta muito bem da coisa do piano. Né? Eu falei, olha,
Aí eles mudaram, dentro da graduação, saíram do piano, foram fazer o regente, foram fazer cravo, e se tornaram excelentes profissionais também. Né? Você até, é que às vezes, dentro da própria música, existem outras opções, onde você pode dar o seu melhor e se destacar mais também. Né? É que às vezes não conhece as opções, mas a universidade permite, né, você experimentar um pouquinho. Né? Uhum. Aí, entrando nesse, né, para a gente esmiuçar um pouco mais, você acha que, pela sua experiência, né, não só achismo, mas pela sua bagagem e a sua experiência, na preparação, por exemplo, de um pianista recitalista, num pianista acompanhador, num pianista que vai fazer concertos, existe diferença nos processos assim de estudo? Que diferenças o senhor poderia nos colocar? Até para abrir a cabeça da gente, assim, né? Para entender um pouco os mecanismos e como conseguir alcançar aquela posição Uhum. nos estudos. Sim, ó, primeiro, Luana, assim, que independente se a pessoa vai ser, né, um colaborador, né, correpetidor, vai tocar para uma aula para uma escola de balé, ou se ele vai acompanhar coral, não sei o quê, ou se ele vai ser um camerista ou um solista, todos precisam ser bons pianistas. Né? E quando eu falo assim, bons pianistas, eu estou falando do ponto de vista técnico e de controle do instrumento. O que muda, obviamente tem nuances que a gente pode discutir daqui a pouco, mas basicamente o que vai mudar é o repertório e a demanda com que esse repertório tem que estar pronto. Ou, por exemplo, né, um correpetidor, pianista colaborador, e quem toca para o balé, ele não precisa memorizar as coisas. Já o solista, hoje em dia está tomando um pouquinho, mas a gente precisa ainda tocar de cor, né? Então, o processo de mobilização tem que estar incluído nisso. Uma coisa é você tocar sozinho, então o aspecto psicológico é bem diferente, né? De quando a gente entra no palco com um colega ou vários colegas. Mas o que eu falo para meus alunos, na graduação, ninguém é nada ainda. O que tem que ser é um bom pianista. Adquira um repertório, né? Eu não permito que os meus... Porque na Unicamp, assim, o aluno de piano ele tem que fazer o repertório solo, ele faz música de câmara e ele faz acompanhamento. A gente, os alunos não conseguem aprontar um programa solo, falam, eu posso jogar um trio, só que eu falei, não pode. Não é que eu não acho que seja bacana, é que é de É novo. uma forma de induzi-los a trabalhar aquilo especificamente. Senão a gente sempre fica tentando, né, colocar alguma coisa no lugar e dar um jeito ali. E Exatamente, tem horas, situações na vida, no trabalho, que não exatamente. dá para fazer isso. É solo, é solo. E o curso de música, a disciplina de música de câmara está lá, e toda disciplina de música de câmara tem o recital no fim do semestre. Vá tocar lá. O acompanhamento, vai tocar para o recital do trompetista, do violinista. Mas é o mínimo, né, que o aluno de graduação em piano prepare um recital de 50 minutos depois de 4 anos. É o mínimo isso. Entende? Né? Então, às vezes os alunos ficam chateados comigo, mas eu não abro mão disso. E não tem nada a ver comigo ou com a minha vida. É para o bem deles que eu faço isso. Sabe? Às vezes não percebem, eu vou perceber 10 anos depois, mas pode me odiar, não tem problema. É, mas é importante, né? É o papel do professor, muitas vezes, alertar, colocar situações que o aluno precisa enfrentar para que depois, lá na frente, ele não sofra tanto, né? Ele sofre agora para depois ser minimizado lá na frente e ele saber lidar melhor com esse tipo de situação, né? Exatamente. Então, assim, só para responder a tua pergunta, tem as nuances, né, de um camerista, de um pianista correpetidor, essas coisas, né? Mas eu parto do princípio que todos devem ser bons pianistas. Né? E existe um momento em que o pianista, durante a graduação, né, depois de um período, que ele começa a perceber se ele vai para um lado ou para o outro, ou isso é questão de trabalho? Ah, veio o trabalho, começo a trabalhar com isso e aí Olha, me enquadro. mas em muitos casos, eu acho que no meio da graduação, ele já começa a se interessar por uma área mais, né? Eu tem um caso, ela não fez a graduação comigo,
o nome dela é Natália Cato. Hoje ela está nos Estados Unidos e trabalha pianista colaboradora, faz um excelente trabalho lá, com ópera, um monte de coisa. Mas desde novinha, que ela já trabalhava com cantores, é o que ela adora. Né? E é uma excelente pianista. Excelente pianista. Já fizemos recital a 4 mãos. E o mestrado dela foi na área de pianista colaborador. Né? E tem vários casos, né? De alunos meus que no meio, eles já começam. Mas não querem substituir as atividades do curso de piano para fazer aquela coisa, né? Entendeu? Não, porque tem o Gabriel Rebola, que hoje está na Filadélfia, né? Que ele é excelente pianista colaborador, né? Mas desde a graduação que ele já tocava, ele fazia porque era a paixão dele. Ele fazia as coisas de piano e acompanhava Deus e o mundo na graduação. Aí ele fez o mestrado já indo para essa área. Então acontece sim. Né? Eu acho que é por isso que a disciplina música de câmara e acompanhamento é importante. Não, mas você entende? Mas o piano, a disciplina de piano é fundamental para que eles possam ser competentes nas outras áreas. Uhum. Nessas duas áreas que eu falo. Né? Sim. Mas eu entendo que o senhor quer colocar que uma não vai substituir a outra. Então, não é você tem que fazer o piano, acompanhamento e trabalhar nessas diferentes áreas dentro da mesma área, né? Porque, Luanda, a gente está falando de jovens de 18, 17, 18 anos. Eles não têm. Eu nunca tive um aluno na graduação que não precisasse se desenvolver como pianista ainda. Entende? Então, assim, ele precisa crescer pianisticamente, até para fazer melhor as outras coisas. Né? Agora, quando você chega no mestrado doutorado, não, aí você vai para aquela. Mas chega um momento na sua vida que é de formação de instrumentista ainda. Para definir, com 18 anos eu vou ser acompanhador. São casos raros. Né? Mas para que a pessoa seja um profissional realmente competente, ele precisa crescer como pianista. Né? Para que em respeito à atividade que ele vai exercer depois. Né? Porque quando você quer atuar com um violinista, um cantor, você quer estar no mesmo patamar artístico que aquela pessoa, não lá embaixo. Né? Sim. Quer estar de igual para igual, desenvolver o trabalho tão bem quanto ela. Sim, exatamente. Né? Super bem colocado. Nossa, acho super, super importante. E aí eu gostaria de perguntar com relação à sua rotina atualmente, de preparação de recitais, de concertos, de estudos. Como que funciona? Como que o senhor administra o seu tempo, já que é uma questão muito importante Uhum. para a gente, né? Olha, no momento eu estou dando muita aula, né? Mas mesmo assim, eu procuro pelo menos 2 horas por dia. Se eu tenho um concerto marcado ou não, eu estudo 2 horas por dia, pelo menos. Se eu tenho um concerto, eu estudo mais. Só que eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho obrigações fora da música, eu tenho obrigações administrativas na universidade e as aulas. Mas eu não deixo de estudar. Né? Para mim é sagrado isso. Né? Às vezes, agora mesmo, com essa coisa da pandemia, né, tudo parou. Então, aos pouquinhos, está retomando. Né? Eu tenho um concerto agora dia 25 aqui em Barão Geral, da Salvatari. Depois tem mais alguma coisa. Então, mas eu procuro, no meu caso, eu procuro sempre ter um recital na mão. Se alguém me chamar, você pode fazer um recital semana que vem? Eu tenho que ser capaz de fazer esse recital. Né? E com essa coisa, a gente vai ficando mais velho, a memória não é a mesma, as atividades ficam tomando o tempo da gente. Né? Então, eu procuro sempre, todo ano, aprender 1 ou 2 peças novas por ano também, para não ficar sempre na mesma coisa. Né? Então, é assim que eu faço. Né? E chega fim de semana, eu falo para meus alunos, quem tem aula? Não quero ter aula de segunda. Eu falei, por que não? Porque tem sábado e domingo. Eu falei, mas quem tem? Sábado e domingo eu não estudo. Eu falei, o quê? Sábado e domingo é onde eu mais estudo. Entende? Porque eu não tenho que dar aula, não tenho que fazer um monte de coisa. Eu acordo, venho para cá e fico aqui de 9 a meio-dia estudando, ou sei lá o que for. Sábado e domingo, feriado, é quando eu mais estudo. Né?
Mas assim, então, para responder a tua pergunta, eu procuro sempre ter 2 horas de estudo, pelo menos, né? Para poder estar sempre com pelo menos um programa na mão. Uhum. E essas 2 horas, como que o senhor divide? No seu caso, atualmente, acredito que exercícios de técnica não façam parte. Você vai estudar o repertório em si. Isso, né? Obviamente, existem passagens desse repertório que exigem, né, trabalho técnico, né? Embora eu já toque as obras, mas sempre tem como ficar melhor, né? A gente quer cada vez se sentir mais seguro quando a gente entra no palco. Então, eu fico estudando as coisas, você fez a questão de interpretação, mas também tem a questão técnica. Mas não que eu fique tocando escala, arpejo, essas coisas, não, né? Eu pego, pode ter uma passagem de uma escala, ok, que sei lá, do saio, eu vou trabalhar aquilo, um arpejo, alguma coisa assim, né? Mas é uma combinação das duas coisas, técnica, trabalho técnico dentro das obras e interpretação, né? E hoje em dia a memorização também está ficando cada vez mais difícil, né, com a idade. Que interessante. Acho muito importante. Eu gosto de perguntar isso, porque é uma dúvida às vezes muito comum, inclusive para quem está se preparando, né, para a graduação, para ingressar, tem vontade de trabalhar com música e fica nessa dúvida, eu tenho que estudar muita técnica, como é? E às vezes a pessoa não percebe que a técnica, estudo de técnica pode ser feito dentro da própria peça, né? Às vezes é mais relevante naquele momento você pegar um trecho e trabalhá-lo, né, com atenção, devagar. Às vezes é necessário fazer uma repetição, a mão precisa coordenar um movimento que ela não está fazendo, do que simplesmente ocupar o tempo fazendo escalas e arpejos que às vezes não vão resolver o problema técnico que aquela música está oferecendo. É. Você sabe, eu sempre, os meus alunos quando entram, né, na Unicamp, aí vem o primeiro dia, né, para conhecer, conversar, aí eu dou um repertório, dou lá, sei lá, uma sonata de Mozart, um prelúdio de fuga, um tudo de Chopin. Aí o aluno vê assim, mas nada de técnica? Eu falei, como assim? Aí eu pergunto, mas eu já sei por quê, né? Fala, não, você não vai me dar nenhum Zerni, nem um estudo de Kramer, sei lá o quê. Eu posso, né? Mas, porque na verdade, assim, o que eu falo, técnica, não. Esses exercícios, eu não estou dizendo que eles não, os estudos, não estou dizendo que eles não sejam importantes. A gente tem que lembrar, o estudo em si não é o que dá a técnica, né? É a maneira como você vai tocar esses estudos que é a técnica. Então, técnica é o controle sobre os movimentos necessários para uma determinada tarefa. Se você tem problemas de tocar terças, não é ficar repetindo um monte de um estudo de terça para lá e para cá, que necessariamente vai fazer você tocar melhor. Às vezes até piora. Que já está fazendo errado, fica repetindo errado, piora, né? É o que, mas como você falou assim, né? São movimentos, né? Aí tem várias ferramentas, né, para trabalhar. Então, eu não sou contra os estudos, né? Eu mesmo, quando eu começo a trabalhar com o aluno, né, eu falo de votação, de contorno, essas coisas todas, e faço uma passagem de 5 notas, faz uma escala para a passagem do polegar, uma passagem da mão na volta por cima do polegar, né? Aí, então, isso já é técnica, né? Mas o aluno, se ele não ficar lá, tá, ele acha que não está fazendo técnica, né? O trabalho de ritmos é importante, tudo isso é importante. Mas tem um elemento, antes de tudo isso, que é fundamental, que é você adquirir um vocabulário de movimentos, né? Para depois aplicar isso nos estudos, né? Sim, acho assim formidável o senhor ter colocado dessa forma, porque muita gente acha que técnica vai se limitar a Zerni, a Beringer, a escalas, a arpejos e acha que para estudar piano é necessário sempre fazer esses exercícios e se limitar a isso. É, E eu gosto muito que o senhor colocou uma vez em aula que nem sempre fazer esses exercícios vai resultar em uma boa técnica. Muitas vezes você precisa de um acompanhamento, exatamente para ver se o movimento está sendo feito da maneira correta, porque senão tem esse efeito contrário, né? Você repete, repete, repete o movimento de uma maneira errada, você vai continuar replicando aquele movimento
e aquele movimento pode te prejudicar, Exatamente. ao invés de lhe ajudar. Luanda, pensa só, qual profissional desempenha a profissão dele sem pensar e sem saber como fazer? Né? Então, você não pode imaginar, você vai sentar, ficar 2 horas no piano, repetindo um monte de coisa, repete, 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 repetindo, aquela, eu falo, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, sei lá, alguma coisa assim. Né? Percebe? Sim. É um pouco... Não funciona assim, sabe? Você ficar repetindo, vamos ficar repetindo, repetindo até que uma hora vai sair. Não é assim que funciona. Né? A gente tem que adquirir conhecimento, né, de como fazer a coisa, para depois ficar repetindo. Né? E eu vejo que o professor, né, estando acompanhando, é super importante, é fundamental ter esse olhar, né, esse outro olhar para orientar, para ajudar. É. Né? Você sabe, assim, eu já tive alguns, não na graduação, mas mestrado, assim, que nunca mexi em técnica com essas pessoas. E eles tocando, nem tocam necessariamente da maneira como eu toco, mas conseguem tocar e muito bem. Então eu não mexo. Mas eu não tive, até hoje, nenhum, em 37 anos, nenhum aluno de graduação que não precisasse trabalhar técnica. Nunca tive nenhum. Tá? E eu mesmo, sabe, eu tinha uma certa facilidade, né, quando eu estava no colegial, quando eu entrei na graduação. Né? Eu entrei na graduação lá, eu tocava um monte de coisa, fiz muito mais recitais do que eu precisava, mas chega um momento em que você percebe, pera um pouquinho, as minhas escalas, aí você começa a ouvir gente grande tocando, fala, minha escala não é desse jeito, os meus acordes não têm o mesmo som. Fala, por quê, né? Aí eu falei com o meu professor da graduação, que foi assim, uma pessoa extremamente importante na minha vida, tá? Não estou falando mal dele. Ele mudou a minha vida, esse homem. Eu falei para ele assim, eu preciso trabalhar técnica. Ele falou, tá bom, se você quiser esse verão, vamos focar em técnica. Mas ele não tinha muita paciência, né? Não era muito a praia dele, ele ficava mais no sentido de interpretação. E eu sentia que eu cheguei num determinado ponto, não estava... O tempo que eu investia não correspondia ao que eu estava fazendo. Aí, finalmente, né, aí eu encontrei uma professora, né, ele mesmo me recomendou essa mulher, né, na Indiana. Aí marquei uma aula particular com ela para ver se ela me aceitaria no mestrado. Eu toquei para ela, ela falou assim, olha, eu te aceito com uma condição, que a gente volte do zero. E eu quase beijei o pé da mulher. Era tudo que eu queria, entende? Era tudo que eu estava querendo. E eu fiz isso durante 1 ano e meio. Eu voltei a estaca zero do piano. Aprendi a controlar o dedo, o peso do braço, tudo isso. E mudou a minha vida. Né? Então, eu não consigo... Quer dizer, tudo bem. É difícil para mim entender que alguém que queira fazer isso aqui muito bem e não tenha essa vontade de querer ter o controle do instrumento. Oi? Eu acho, não, estou te ouvindo super bem. Acho Ah, super importante o senhor colocar isso, a técnica como controle e não técnica como repetição, não técnica como velocidade, como eu vejo muita gente associando técnica com velocidade, técnica com repetição de exercícios. Acho super importante essa palavra que o senhor usou, controle, controle de som, controle de timbre. Ai, o meu acorde não soa como o acorde que ele está fazendo, a minha escala não está soando igual, a minha levada na mão esquerda não está acontecendo som, tem alguma coisa que eu estou fazendo que não está igual. Acho que é super importante isso, a técnica como controle mesmo, né? Uma ferramenta. porque a velocidade, os jovens pensam em técnica e pensam em velocidade, né? Você está me ouvindo, Luana? Tô te ouvindo, tô te Alô? ouvindo. A velocidade, ela é simplesmente um elemento da técnica. Você, como você falou muito bem, controle de som, equalização das vozes, timing, né, da hora certa de tocar nota, tudo isso é técnica. Né? Senão a gente vira, sabe, malabarismo, né? Não é só isso.
Óbvio que todo mundo quer tocar coisas rápidas, porque é maravilhoso, né, você poder fazer seu instrumento. Mas não é a única coisa. E você pode ver, né, às vezes a pessoa pode tocar o estilo de Liszt e impressionar por causa do barulho, da velocidade. Aí você põe um noturno de Chopin na mão da pessoa e fala, não impressiona. Não funciona, não impressiona, é exatamente isso. Não. É. Uhum. Eu queria conversar. O senhor é diretor artístico do Baca Palanca International Piano Festival. É assim que Ah, fala? Na Sérvia? é. Batica palanca. Batica. Batica Palanca. Batica. Isso. Essa história começou, na verdade, lá todo ano tem uma conferência mundial de piano, né, que ocorre lá no mês de junho, normalmente. E eu fui lá em 2014, eu acho, participar, tocar. Aí me botaram para dar umas masterclasses para algumas alunas lá da Escola de Música da Sérvia, lá, onde ocorreu o evento. Aí eu trabalhei com essas meninas, aí aparentemente gostaram, pediram para fazer de novo no dia seguinte. E uma dessas meninas, né, falou assim, pena que eu não possa ter mais aulas com o senhor, né? Aí eu falei brincando para ela, falei assim, olha, se você vier ao Brasil, você é mais do que bem-vinda para ficar na minha casa e ter aula comigo. Falei, mas a menina tinha, eu acho que 18, 17 anos, não me lembro. Mas todas muito talentosas, né? O sistema da Sérvia é bem interessante, depois eu falo um pouquinho. Aí, passaram assim, uns 10, 11 meses, eu recebo um e-mail dessa menina, falando assim, aquela sua oferta era de verdade? Foi claro, claro. Eu sei, a menina veio, ficou um mês aqui no Brasil, aqui na minha casa, né? Eu dei aula para ela praticamente todos os dias. Aí consegui, para a viagem dela ficar mais rica ainda, né? Eu organizei os recitais para ela aqui em Campinas, em Tatuí, e ela tocou com a orquestra de Sorocaba. Aí, mas assim, foi um ano um mês tão intenso, né, que ela ficou quase parte da família. Aí na hora de ir embora, fica aquela tristeza, não sei o quê. Aí eu falei para ela, você vem cá, onde você mora, tem escola de música, não sei o quê? Ela falou, por quê? Não, porque a gente pode fazer um festival de música lá. Aí ela voltou para casa, falou com a diretora dessa escola lá, a diretora topou, e aí no ano seguinte começamos a fazer esse recital, esse festival. Né? Já foram 5 edições, aí paramos por causa da pandemia, e até agora eu não sei como é que vai ficar ainda. Mas aí durante 5 anos, assim, nós tivemos 4 alunos do Brasil que foram para lá, alunos da Rússia, da Polônia e, obviamente, da Sérvia, da Albânia. Então foi uma experiência, assim, uma experiência muito bacana. Olha só, que interessante. Então é o pessoal de lá que vem para cá. Foi, começou com a vinda dessa aluna para cá. Voltou, aí eles começaram a organizar o festival lá. Uhum. Que interessante. A minha imagem continua ruim para vocês? Agora que eu fui informada Tá. aqui, tá vendo um Para mim borrão? tá. Isso. Olha, que será? Ah, Melhorou? Ainda estamos no um pouquinho borrão. melhor, Lu. Um pouquinho, né? Um pouquinho melhor? Olha só. Mas Desculpa, ainda está pessoal, fui borrado. informada. Olha, o que será que está acontecendo? Será que a O internet está Instagram devagar, querendo talvez? nos derrubar. Será que o Instagram está cortando o anfitrião porque já deu 1 hora? Não, não pode ser. Ah, entrar e sair de novo? Ah, sair e Tá entrar de muito novo? ruim ainda? Não, porque aí a gente não vai conseguir deixar a live Ah, salva. tá bom. A gente tá quase no finalzinho. Será Tá que bom. é do tempo? Ah, mas eu te ouço bem, viu? Eles devem estar te ouvindo bem também. Sim. Eu queria que o senhor comentasse sobre a sala Watari. Watari, como Ah, que a gente. tá. A sala Watari, o Watari, né? A Watari é uma família.
é um senhor japonês, a esposa dele é brasileira. Ele, na verdade, é filho de japoneses. Ele é empresário, ramo de várias coisas aí. E ela é uma ceramista bastante conceituada aqui no Brasil. Né? E aqui em Barão Geraldo, descendo a estrada da Rode aqui. Né? E lá é uma propriedade belíssima. É grande lá, tem vários prédios. E a casa deles é maravilhosa. Tem a cerâmica dela, tem a loja, tem a oficina. E do lado da oficina tem essa sala que eles fizeram, a sala de concertos, que é linda. Muito bonito lá. Ele tem dois pianos Yamahas fantásticos lá, que ele trouxe do Japão. E ele adora música, né? Então ele quis fazer... Me chamaram se eu topava organizar uma série de concertos, né? Isso foi em 2018, 17. Eu adoro fazer isso, sabe? Porque não tem muita coisa acontecendo em Campinas, infelizmente. Se você tirar a orquestra de Campinas, você tem algumas ações isoladas. A Escola Pro Música tem feito um belíssimo trabalho promovendo recitais lá. Eles têm um espaço bem bonito também. Mas fora isso, tem muito pouco acontecendo para o público, né? Aí eu topei, eu faço isso voluntariamente, não ganho nada para fazer isso, né? Então, aí eu comecei a contactar vários amigos que eu sei, porque não tem patrocínio nem nada. Então, eu procuro trazer músicos que vão atrair um público que a bilheteria vai cobrir os gastos desses concertos, né? Porque o cachê, as despesas têm que sair da bilheteria, né? E tem sido muito bom, né? Tem tido um público bem bacana. Agora a gente está recebendo bastante divulgação na revista Concerto, né? Várias pessoas estão elogiando a série. Então é um negócio que tem crescido muito, né? Agora, posso fazer uma propagandazinha aqui? Claro, por favor. Tá. Agora, dia 25, né? Não esse sábado, agora o outro, né? Eu, Alexandre Zanetti, o Ângelo Fernandes, barítono fantástico, a Rafaela e o professor Vinícius da clarineta, nós vamos fazer uma noite só de Schubert. Está bem bonito o programa. Então vai ser sábado, dia 25, às 20 horas, na Sala Atari. Os ingressos é R$ 30 meia, né, para idosos, estudantes, professores da rede estadual, sei lá, e inteiras R$ 60. Né? Então, eu acho que é uma experiência que vale a pena conhecer. Né? O ambiente é muito bonito, você tem obras de arte da Silmara Watari ao redor da sala. É uma experiência bem bacana. É um dos melhores lugares hoje em dia de Campinas para concertos. Se não o melhor. Olha, que interessante. Professor, e a sala tem Instagram, tem rede social? Como que a gente consegue? O ingresso é só na hora? Como funciona? Como eu te falei, a coisa, como a gente não tem... É uma coisa tudo a ser feito voluntários, né? Você pode comprar os ingressos na Agro César, do centro de Campinas, de Barão Geraldo. Pode comprar comigo e pagar via Pix. Você tem um número lá também, que eu não me lembro agora, mas tem Instagram, da Sala Watari, e a página do Facebook também, né? Os ingressos podem ser comprados, e pode ser comprado lá na hora também do concerto. É interessante, pessoal. Então fica o Ah, convite para dia 25 de junho ou julho, professor? agora, de junho. Dia 25 de É, junho, na Sala e Avatari, às 20 horas. às 20 horas. E Perfeito. Eu o queria. Jorge Collins... Oi, perdão? Não, pode falar, por favor. E o Jorge Collins, que é um grande historiador, né, e um grande intelectual, né, conhecido no país inteiro, ele vai dar uma pequena palestra sobre Schubert antes do concerto. Acho que vai ser bem bacana. Olha que gostoso, que delícia. É muito bom a gente ter esse contexto, ajuda a entender toda a obra que está sendo E, apresentada para a gente. Ai, que bacana, professor. Muito obrigada por compartilhar com a gente esse convite da eu sala. agradeço você. Eu queria que o senhor comentasse, tem algum livro que o senhor nos recomendaria para os pianistas, assim, que o senhor acha que é importante ler ou que marcou? Olha, assim, no meu, assim, os, tem o livro do Neuhaus, o professor de piano russo, que eu acho muito bom, né? Agora não me lembro do título, não tenho aqui comigo, né? Mas eu Uhum. trabalho muito com a técnica Tauber e Vengerova, né? Infelizmente não tem muita coisa, tem alguns artigos, né?
O João Paulo Casarotti, que é um ex-aluno meu e professor dos Estados Unidos, ele tem no site dele, tem vários artigos sobre a Thalmann, que vale a pena ler, né? Eu tenho aqui, deixa eu ver, ah, eu estava com um livro... tá aqui. Tem esse livro aqui também, que é só para as pessoas conhecerem a Isabel Vengerova. A Isabel Vengerova, ela foi professora da minha professora em Indiana, do meu professor em Boston, e professora de um monte de gente. O Gary Graffman, que foi professor, foi professor da Yuja Wang, do Lang Lang. Ela foi professora do Bernstein. Para quem não sabe, Bernstein, além de compositor e regente, foi um excelente pianista, né? Então, esse livro aqui foi escrito pelo Joseph Rezitz. Joseph Rezitz foi um professor de Indiana que ficou muito mais amigo, e foi ele que me introduziu a Thalmann, para começar, né? Tá? Então, assim, mas eu acho assim, sabe, Luanda, leia sobre a vida dos pianistas, sobre os compositores, né? Independente, assim, né? Tudo isso vai dando substância para a gente, né? Pensar e entender o significado dessas obras todas, né? Entende? Assim, eu, na verdade, vou ter um livro específico para recomendar, né? Eu acho assim, leia tudo, né? Uhum. Para o jovem, um jovem de 18 anos, 17 anos, leia sobre a história da música para começar, para ter um panorama, né, da história. Aí depois, aos pouquinhos, vai dando uma biografia mais aprofundada de um compositor, do outro, né? Porque eu percebo que hoje em dia, se você perguntar para um jovem de 17, 18 anos quantos concertos Beethoven escreveu para piano e orquestra, eles não sabem. Quantas sonatas tem para piano de Beethoven? Eles não sabem. Então, primeiro adquirir um conhecimento geral, né? Só para se situar Panorama geral. isso. Aí depois, aos pouquinhos, vai se aprofundando os assuntos, né? Leia biografias de grandes artistas, né? Que a gente aprende muito com a trajetória dessas pessoas, das dificuldades que essas pessoas passaram, né? Sim, a ideia de pedir um livro é justamente para ir dando uma luz, né? Muitas vezes os alunos eles ficam sem referência ou não têm esse conhecimento mesmo. Então, Aham. essa indicação é super importante para ampliar esse Assim, universo. para o conhecimento de história geral, eu sugiro o Grout, né? Grout, que é um livro excelente, né? Ele é conciso e bem... Ele cobre a história da música todinha. Para iniciar, né? Paliska, Grout, e depois... Né? Tá? Perfeito, tá ótimo. A imagem O melhorou. senhor gostaria de fazer alguma consideração final? Não, olha, de novo, viu, Luana? Eu queria, assim, primeiro, realmente, é um prazer enorme, né, estar com você, mesmo que não seja presencial, né? Eu te agradeço muito o convite, eu fiquei extremamente lisonjeado, tá? Nem sei o que eu ia fazer aqui, mas fiquei muito honrado com o convite, te agradeço, tá? Agradeço a Fritz Dober também, mando um abraço lá para o Célio, tá? E eu não sei quem está aqui na sala, não consigo enxergar daqui, mas as pessoas que tiveram paciência de ficar até agora, eu agradeço. E eu espero que, de alguma forma, tenha, sei lá, informado um pouquinho de alguma coisa, viu? Sim, foi muito importante, é muito gostoso a gente ter esse contato. Agradeço imensamente por ter aceito o convite, por ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, compartilhando a sua trajetória. Do mesmo jeito que o senhor colocou que as biografias dos pianistas, dos músicos, dos compositores nos inspiram, né, para saber como lidar com as situações, a sua história e a sua trajetória, com certeza, não inspiraram só a mim, mas todo mundo que estava aqui acompanhando. A gente aprende sempre, né, com o exemplo do outro. Então, muito, muito obrigada por ter aceitado, por estar aqui com a gente. Obrigado a todo mundo que está deixando mensagem carinhosa aqui para o professor, dizendo muito obrigado, muito rica, agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando. Ai, ótima entrevista, não vi a hora passar, muito agradável. Olha que legal. Eu, eu adoro fazer amizades, então quem não é meu amigo no Instagram ou no Facebook, por favor, me convide. Vai ser um prazer ter amigos novos, tá bom? Isso.
O arroba do professor é arroba Maurice Martim, se escreve Tim, mas se fala Martã. Isso, é isso. Muito obrigada a todos vocês que estiveram com a gente. Mais uma vez, obrigada, professor. A Fritz, muito obrigada por essa oportunidade, por esse momento. E a gente se vê no mês que vem, na nossa próxima live com pianistas. Se vocês quiserem um repeteco, eu vi gente pedindo aí uma parte 2 com o professor, deixem mensagens no Instagram da Fritz. Pode falar, professor. É só fazer um convite. Agora, em julho, vai ter um evento muito bacana, muito importante para pianistas em Piracicaba, né? É o nono Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba. As inscrições estão abertas, vem professores dos Estados Unidos, de vários países, e vem alunos de vários lugares também. É uma semana muito rica. Então, eu recomendo, tá? É o Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba. Obrigado, Luana. Obrigada a vocês. Pessoal, tem o Instagram do Encontro Internacional de Pianistas de Piracicaba. Vocês podem procurar, se eu não me engano, é Piano Pira, o arroba deles, Isso. para participar do festival. São todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença, pelos comentários e até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Luana. Boa noite.